vivendo de frutas por uma semana. A experiência do meu querido vegano careca, um plantador profissional de agroflorestas, aonde ele veio para cá não só para a gente trabalhar juntos no quintal e provar algumas delícias que ele nunca tinha provado de frutas raras, mas também de a vivência, de largar a comida cozida. Como ele se sentiu, como é comer mais comida crua, como é realmente a transição de uma pessoa que come bem saudável, né? Para um crudívoro frugívoro. Então fique até o final que hoje tem podcast e a entrevista vai ser muito interessante. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraço, nutricionista clínico que ama trazer para você o que há de mais recente na literatura médica e científica. E, infelizmente, nosso podcast não é patrocinado, porque eu propago há quase 20 anos a mensagem de saúde sendo produzida por Vida Saudável. E essa mensagem não é comercial. Eu não estou aqui vendendo suplementos, terapias e tratamentos caros. Estou vendendo informação de qualidade em medicina de estilo de vida. Então, como eu vendo apenas educação de medicina de estilo de vida, eu peço sua ajuda para auxiliar o canal. Primeiramente, compartilhando, comentando, sentando o dedo nesse like, se inscrevendo no canal e apertando o sininho, você já ajuda demasiadamente ao YouTube entregar mais nosso conteúdo para você e para outras pessoas. E se você quer minha ajuda como nutricionista clínico, tem consultas presenciais e online, retiros presenciais, que eu vou pedir nosso editor para botar vídeos aqui, fotos das receitas que a gente ensina durante os retiros, as palestras didáticas científicas, é todo um roteiro diário de 5 a 10 dias aqui conosco, num sítio em Saquarema, aprendendo quase de frente para a praia, com 350 árvores frutíferas no quintal, uma quadra de tênis, tudo que há de mais recente em medicina de estilo de vida para você aumentar sua saúde e longevidade, como você faz isso na prática, no dia a dia. E temos 6 cursos online, o Doces à Vontade, o Método de Saúde Máxima, o Programa do Corpo Perfeito, vários cursos online com receitas e com a parte didática científica e prática para você melhorar na sua vida, no seu ambiente caseiro, para você assistir a qualquer hora. Além disso, eu tenho 10 livros publicados. Se você ainda quer ler, mas realmente está economizando, eu sugiro o Saúde Frugal, que está a R$ 60 na nossa loja virtual, onde você consegue obter um excelente custo-benefício no nosso principal produto, que ele é a segunda edição do Dieta do Éden. Eu te ajudo já demasiadamente com conteúdo gratuito em todas as redes sociais. Mas se você quer mais conteúdo, se você quer mais ajuda, nossos serviços podem ser encontrados no site ou no WhatsApp abaixo. Continua com o vídeo, lembrando, saúde é produzida por Vida Saudável. Primeiramente, prazer a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. E antes da gente começar, eu quero te relembrar que tem vários vídeos aqui no canal sobre agrofloresta, plantio, etc. E óbvio, te convidar, já convidei agora na vinheta, né, a dar uma olhada nas minhas outras redes sociais e dar uma olhada também na rede social do nosso querido Vitor, a.k.a. mais conhecido como Vegano Careca. Vamos hoje conversar com o Vitor e, primeiro de tudo, Vitor, conta como que você entrou nessa, como que você foi virar o Vegano Careca plantador, né? Rapaz, essa história é boa. Então, o que acontece? Eu sempre tive muito contato com plantio, né? Meu pai sempre plantou no quintal de casa, no terreno que fica do lado da minha casa, que era do meu tio. Ah, o seu pai já gostava de plantar, então? Meu pai sempre foi plantador. Sempre plantou ali mandioca, banana, cana, horta. Mas teu pai foi de sítio, de roça, ou ele só tinha o hábito mesmo porque ensinaram pra ele, porque você não sabe? Não, era mais um hábito. Era mais um hábito. Legal. É porque a gente é do interior, né? Eu sou nascido no interior de São Paulo, divisa com Minas Gerais. A cidade tem 40 mil habitantes. Então, pequena. é uma cidade pequena. Já estimula. E meu pai, assim, desde sempre, assim, ele conta as histórias, que ele viu pavimentar a rua, sabe? Então, sempre teve muito contato na casa dele. Os terrenos antes eram muito grandes, aparentemente, pelo que ele conta, sabe? Então, o terreno da casa dele era um puta, tipo, quase um quarteirão, sabe? Do que é hoje em dia. Então, tinha ali, ele criava cabra, criava coelho, sabe? Plantava as coisas. Sempre teve muito
no sangue dele, assim. Sempre gostou. E aí eu cresci com isso, sabe? Vendo isso. Eu era, assim como você conta da sua história, eu também era um cara mais da televisão, sabe? Da besteirinha ali na frente da televisão. Eu não era o cara que ficava subindo na árvore, sabe? Essa criança. Eu não era essa criança. Sim. Mas aí sempre tive contato, saca? Então, minha mãe tem vários parentes na roça, a gente ia visitar a época de manga, ia pegar manga no pé, sabe? Eu sabia que jabuticaba dá no tronco e que depois que você colhe o cacho da banana, você tem que derrubar a bananeira. Mas eu não fazia tanto, sabe? Eu só tinha uma noção. E aí, nisso eu fui crescendo, tudo mais. Eu já, por exemplo, não sabia a diferença de uma tangerina para uma laranja até os 16, 17 anos, né? Pra você ver quão brabo era. Você vê, cara. Eu acho que por ser do interior, né? Interior acaba estimulando, né? A ter mais esse contato. E aí, bom, enfim, aí eu fiz minha transição pro veganismo, né? Quando eu tinha 17 anos, mais ou menos. E foi assim, essa coisa, né? Você deve ter passado por isso, que alguma informação te pega, no meu caso foi um documentário, e aí depois você começa a fazer pesquisa sobre. Mas como assim? Como que você chegou até o veganismo? Você já era vegetariano, alguma coisa assim? Não, onívoro total. Eu sou onívoro total. Tá. Eu não comentei isso, mas o meu pai é açougueiro. Meu pai foi açougueiro a vida inteira. Hoje em dia ele é aposentado. Entendi. Mas assim, eu cresci nesse meio bem carnívoro, na verdade. Mas ele te acha louco por ser vegano hoje em dia ou começou a concordar com as coisas? No começo foi difícil, cara. Imagina, um açougueiro da vida inteira, a coisa mais normal do mundo pra ele é matar um bicho. E o filho dele não comendo carne é foda. Pois é, ele olhava e falou, mas isso é completamente não natural pra ele, né? Porque ele, imagina, um açougueiro, muitos anos atrás no interior de São Paulo, ele era o cara que ia na roça matar o bicho. Caramba, ele matava ele mesmo, o boi. Ele mesmo, o açougueiro fazia esse trabalho na época, né? Não era só chegar Não é só chegar e limpar, não. Limpar e vender, sabe? Ele fazia tudo, então pra ele foi uma quebra, assim, sabe? Sim. Mas hoje ele aceita de boa? Aceita, hoje em dia a gente Mas não parou de comer carne? Não parou. Mas reduziu, viu, a minha influência em casa. Que legal. Reduziu a minha influência, né? Principalmente depois que eu comecei a plantar, eu já vou chegar nessa parte. Mas conforme eu planto muito, né? Porque eu olho pra minha história também, né? Meu pai, por exemplo, cara, me achou doido. Ele criticava, ele tinha muita dificuldade de aceitar, tá ligado? De todo mundo sentar com macarrão e carne no almoço, eu sentava com meia melancia, assim. Nossa. Tem foto, tá ligado? Eu magrinho, assim, já tinha perdido bastante peso. Eu comendo meia melancia e ele jogando queijo ralado, assim, de pacote em cima do macarrão, tá ligado? Gente, um do lado do outro. E, tipo, é brabo, né? Pra eles aceitarem, assim. Né? O frugivorismo ainda é mais impactante, assim, né? E foram há 20 anos atrás, não tinha ninguém fazendo isso. Eu entrei num jejum em pouco tempo depois, de 24 dias eles surtaram, assim. Eu imagino, cara. Pra você ver, eu fui contar pra minha mãe que eu ia vir aqui, ela já falou, mas peraí, você vai ficar uma semana comendo só frutas e vegetais crus? Como assim, né? Esse cara vive assim? Então... E, tipo assim, é engraçado que eu, perante a minha perspectiva atual, perante o meu conhecimento, etc., eu ia falar o contrário, né? Eu ia falar, pô, mas calma aí, você vai passar a vida inteira comendo comida cozida e comendo pedaços de animais mortos e industrializados, não tocando o pé no chão, não pegando sol, não praticando atividade física, não dormindo com a luz, né, com a falta de luz, logo... Tipo assim, eu já ia não fazendo jejuns longos quando você se machuca e tentando cortar parte do seu corpo e tomar remédio para ficar saudável. E, tipo assim, eu já ia falar completamente ao contrário. Tipo assim, você não tá achando que você tá meio doido, não? Sabe? Depois que vira a chave, né? Claro. Você entende, né? Pensa bem, tipo assim, câncer de mama. A mulher pode ter um câncer de mama e mesmo ela tirando a mama, ela ainda pode ter reincidência de câncer de mama naquela mama. Ou seja, ela não tem mais o seio, mas ela pode morrer de um câncer naquele seio que ela removeu. Aí você fala, cara, mas será que mesmo que a melhor abordagem seria remover uma parte que está com defeito? Ou será que seria melhor remover o hábito que está causando o defeito naquele órgão? Entende? São muitas coisas assim que a gente... Mas essa eu não sabia, não. Tipo assim, mas aonde que dá ali? Se tirou o seio, onde que vai dar? Eu não sei exatamente a fisiopatologia de todo tipo de doença, ainda mais de câncer de mama. A gente acaba estudando um mais do que o outro, mas tipo assim... O fato é que volta, eu não sei. O Shelton sempre brinca, remover órgãos, ele sempre fala, remover maus hábitos é muito mais eficiente do que remover órgãos. Aí ele brinca, tipo, os cirurgiões, né, ele fala, os açougueiros, eles têm apendicite, já querem cortar fora só o apêndice. Porque depois que você não tem mais um apêndice, tem como ter apendicite? Não tem. Você não tem como sofrer de dor num órgão que você removeu. Aí eles falam, eles só não cortam sua cabeça ou removem seu coração porque você ia morrer. Porque de resto eles vão tentando remover cada parte do seu corpo na faca até ver se você vai ficar saudável. Você não fica saudável porque não é falta de remoção de um órgão.
e sim de uma necessidade biológica, falta de sol, sono, atividade física, né? Para nós é muito diferente, né? Por isso que eu entrei, não estou nem entrando em fisiologia e patologia, estou entrando mesmo na concepção de tipo assim, você está fazendo coisa certa? Você tem certeza que você vai viver de comida crua? Pois é. Aí você olha para o outro lado e você fala, calma aí, mas a natureza está errada? Bilhões de anos de evolução estão errados porque jejum começou com um organismo unicelular procarionte na água. Né? O planeta não tinha forma terrestre de vida, né? Era só água e umas células primitivas já tinham mecanismos de jejum e crescimento, igualzinho a gente tem hoje, de forma homóloga, como a gente chama, mas já era assim, entende? É muito interessante, tipo, planta, como a gente falou, tem relógio biológico. Então por que a gente que também tem relógio biológico não respeita e vai dormir no mesmo horário que as plantas? Né? Então, tipo, quem tá errado é a vida moderna, quem não é a gente, né? Mas aí conta lá, que eu tô curioso, eu acabei me devaneando só para fazer, a falar às pessoas em casa, que eu quero que elas reflitam, né? Tipo assim, por mais que nossos hábitos pareçam diferentes, porque você está acostumado a ver todo mundo comendo refri, hambúrguer, dormindo tarde, indo pra night, fumando, bebendo. Grama, tudo isso. Exato. Quem está fazendo o correto é o maluco. E quem está fazendo o errado é o certo. Os valores estão muito errados. Pois é. Essa coisa. Então, e aí, igual eu estava contando, quando você descobre, né, por exemplo, descobrir informações sobre o veganismo, toda a indústria que tem por trás da agropecuária. Mas o quê? Foi uma amiga sua ou um amigo documentário. que... Tá, mas quem te mandou o documentário? Do nada você... Acho que foi a Netflix mesmo. Netflix. Aí você falou, vou assistir isso aqui. É porque é uma época que estava em alta esses documentários. Aí eu falei, vou assistir. Eu me interessava já por alimentação. Já estava, na verdade, buscando. Isso há quantos anos atrás? Quase 10, cara. Quase 10. Quase 10, uns 9. É. Legal. Então, assim, eu já estava buscando uma vida mais saudável, eu era muito sedentário quando eu era criança. Então, comecei a fazer academia, comecei a buscar, poxa, mas quer dizer que então o que eu como vai interferir, por exemplo, no meu resultado, no desempenho na academia? E comecei a pesquisar mais a fundo, então já estava nessa busca. Aí ver esses documentários e essa coisa, né? Dá um estralo assim, você fala, poxa, olha pro seu prato e fala, preciso mudar isso aqui, né? O que tem aqui que está me nutrindo e já que eu vou mudar e não vou mais comer um pedaço de carne, o que eu devo fazer? E tentar entender mais a fundo. Foi nisso, inclusive, cara, logo que eu virei vegetariano, eu já trombei com o frugivorismo. Comentei isso com você, já assistia, sabe, pessoas que praticavam essas dietas raw vegan, né? Na época nem tinha frugívoro o termo, era só raw vegan que eu achava. E aí via esses influenciadores contando e eu achava muito massa, fazia muito sentido, saca? Achava bem legal. Mas enfim, você me perguntou do plantador, como é que eu virei plantador. Aí uns 5 anos atrás, eu mudei para uma casa que tinha um quintal muito grande. Porque acaba conectando tudo, desculpa te cortar, acaba conectando tudo, né? Tipo assim, quando a gente começa a se interessar por alimentação, a gente começa a se interessar por plantar, botar o pé na grama, se preocupar, a gente começa a se cuidar mais. Da onde vem a comida, perguntar de onde vem a comida. Exato, agrotóxico, envolve tudo. Eu mesmo, eu nunca estudei agrofloresta, mas sou super interessado porque eu sinto que aquilo ali vai produzir uma comida melhor, um ambiente melhor, vai ser melhor para tudo. Então, tipo, não tem como negar o progresso, tá ligado? Pois é. Eu vejo isso acontecer muito frequentemente. As pessoas que viram veganas e vegetarianas criam uma relação diferente com a comida, né? Você começa a entender, se preocupar mais com aquilo, né? E fazer essa pergunta, de onde vem, sabe? De onde está vindo? E eu acho também que é melhor fluxo sanguíneo para o cérebro. Né? Porque são várias questões, né? Por exemplo, eu sinto uma capacidade neurológica muito elevada do que quando eu era onívoro. Parece que quando eu era onívoro você estava no F para tudo. Você quer saber o final de semana ali, chegar, comer um churrasco, fumar um cigarro, beber uma cerveja e assistir um futebol, entende? Aí depois que você meio que acorda da Matrix, né? Você é desplugado assim da matriz, né? Que, não sei se você sabe, é muito interessante que a matriz é a alegoria do mito da caverna de Platão. Você sabia disso? Não sabia, não. O filme, na verdade, vem de... Muitas histórias pegaram a ideia de Platão, né? Que, já viu o mito da caverna? Já vi. Então... Eles estão vendo as sombras, né? Eles estão vendo as sombras. Então, tipo assim, a gente já é desplugado mesmo. É exatamente isso aqui, obviamente, feito de uma forma tecnológica, sci-fi, moderna. Mas é exatamente isso. E as pessoas só veem as sombras, né? Elas não veem a realidade. Pois é. Tipo assim, nossos filhos não vão conseguir viver nesse planeta se a gente não parar agora, entende? Nem sei se a gente consegue parar, né? Porque o mundo inteiro teria que relegar dinheiro, fama e milhões de outras coisas, mas aí é muito, acho que, importante as pessoas conectarem isso, mas continua lá. Não, pegando essa mesma linha, cara, é isso. Eu sinto que o próximo passo, depois que você começa a se preocupar com a alimentação, é se preocupar com o plantio, sabe? Porque é da onde vem, né? Eu mesmo, poxa, quando
comia de tudo, né? Não tinha ideia de como que era uma árvore, sei lá, de plantas no geral. Sei lá, jiló, berinjela. Será que ele dá o ano inteiro? Que tamanho será que fica? Sabe? Será que você precisa cortar? Será que, sei lá, castanha do Pará, como que dá castanha do Pará? Sabe? Você começar a se perguntar isso. Então eu comecei a me interessar muito por plantio, sabe? E eu, como eu estava contando, eu mudei para uma casa que tinha um quintal muito grande, tinha uns 80 metros quadrados, que para um quintal já é grandinho. E comecei a plantar lá, cara. Falei, nossa, agora é a minha oportunidade, né, de fazer o mesmo. Meu pai sempre fez, agora eu vou fazer o mesmo. E aí comecei, né, a pesquisar. Pô, eu também não sabia tanta coisa. Aí fui pesquisando, o que eu quero comer, como que eu posso plantar. E aí foi entrando nessa, cara. E aí, nossa, quando eu saí dessa casa, tinha uma agrofloresta feita lá, sabe? Muito massa. No último ano meu Mas lá... aí você largou, tipo, mudou de... Mudei de apartamento, casa, entendi. mudei de casa. Era deixou, alugada. e deixou pra pessoa. Deixei lá. Maneiro, E maneiro. o pessoal sempre me perguntava, nossa, mas você tá comprando muda de árvore, você tá comprando as coisas, você vai deixar lá? Eu falei, fica pro próximo, não é? Pelo menos tu pegou a experiência pra reproduzir, né? Exatamente. E é muito gostoso. Muito Cara, gostoso. É sério, quando eu mudei pra cá, eu ainda não estava acostumado a plantar. Então eu ia às vezes plantar ali com meu pai, ou eu cuidava um pouquinho do quintal, mas não tinha árvore. Agora que tem árvore e que você colhe as coisas, que eu realmente eu falei, não, eu tenho que me dar um lazerzinho, porque antes era só trabalho. Agora que eu comecei, tipo assim, eu ainda amo meu trabalho, tá ligado? E gosto pra caramba. Pra mim é um prazer poder ajudar as pessoas, evoluir no conhecimento científico pra poder realmente entender mais o mundo que a gente vive. Mas eu quero estar lá fora, tá ligado? Não é? Cara, deixa eu regar aquela planta, deixa eu otimizar ali, tirar aquele mato ali, porque aí isso aqui... eu falo, não dá pra Fazer dar... compostagem não é muito gostoso? Eu nunca fiz compostagem direito. Não, eu só jogo tudo no chão. Né? Mas mesmo assim, Claro, não é, tipo assim, reaproveitando, né? Eu adoro jogar os baldes ali do lado da planta e deixar... Porque eu ficava, por exemplo, eu ficava em apartamento, eu fiquei 10 anos frugívoro de apartamento, né? Então, cara, me fazia mal ter que chegar e jogar todo o meu lixo dentro de um saco plástico e botar numa lixeira, cara. Eu falava, cara, isso daqui é uma sacanagem. Nossa, tá sim. Tipo, errado, né? Mas agora, sério, eu prefiro o trabalho lá fora do que aqui. Tá ligado? Não é? Eu entendo perfeitamente. Mas a gente sabe que tudo tem... Tem que fazer de tudo. Mas pra você ver, eu gostei tanto desse meu trabalho lá fora, que seria o trabalho no quintal, que eu tô fazendo isso virar uma profissão, não é mesmo? Isso que eu ia falar, né? Você mudou de profissão até, né? Aí foi isso. Quando eu mudei nessa casa, eu trabalhava com... Sou formado em engenharia elétrica, pra quem não sabe. Mas eu fiz engenharia elétrica no Unicamp. Fui trabalhar com fotovoltaico depois. Então, nessa época, eu tava no fotovoltaico. Ou seja, uma energia sustentável já. Isso, eu já tinha essa pegada, né? Era o vegano hippie da turma. Sim. E aí... depois fui trabalhar com vendas, numa empresa em São Paulo, destoante, assim, sabe? E essa coisa, eu amava muito tudo aquilo de plantio. E ano passado eu falei, não, eu vou mudar de vida. Eles me despediram, isso foi um pontapé inicial. E eu falei, nossa, consegui a grana da rescisão, seguro-desemprego, que eu era CLT. E falei, cara, agora é uma hora de arriscar, eu vou fazer mochilão, vou explorar o mundo. Sabe? Esse ano, assim, vou ver o que eu vou fazer. E aí, dia 2 de janeiro, eu falei, não, eu vou postar um vídeo, eu vou começar a criar conteúdo para mostrar plantio, sabe, as coisas que eu faço aqui no quintal. E comecei a gravar e começou a dar certo, cara. O perfil começou a crescer, o pessoal foi gostando. E é isso. Como que é o do abacaxi? Fala nisso. Você sabia que dá pra viver de frutas? Sabia que o abacaxi é brasileiro? Se alguém já viu o conteúdo dele no Instagram, vai entender a brincadeira. Mas e aí, legal. Então, mas aí você já se aventurou aí, né? Você já fez curso com o Namastê. Fiz. Já foi pra Amazônia, você fez eu vi assim porque eu acabei de te conhecer por do vídeo do abacaxi, né? Que ficou legal. E aí já vi que você fez um monte de mochilão no último ano mesmo para conhecer o Brasil afora. Né? Esse ano, e sempre com esse objetivo de ir para lugares de plantadores, de plantio, de agroecologia, agrofloresta, agricultura orgânica. Sempre buscando isso. Eu me motivei quando eu te vi indo pra Amazônia, eu me motivei a conhecer mais a Amazônia, tá ligado? Você tem que ir, cara. Todo mundo, viu? Todo mundo tem que ir pra Amazônia, todo brasileiro, porque é um tesouro, cara. Que eles até contam. Antigamente só tinha gringo indo pra lá. Tipo, acho que até a pandemia. Aí depois da pandemia eles falaram que tá vindo muito brasileiro. Mas até então, imagina, só os gringos conheciam esse tesouro nosso. Mas dá pra viver de fruta lá? Dá pra ser fruge? Dá pra ser fruge Você lá. acha, tipo, frutas e vegetais? Cara, Manaus, você anda na rua, tem barraquinha vendendo banana muito barato, assim. Lá tem a feira da banana, que você acha muita banana barata, tipo assim. E frutas locais ali que você acha da galera vendendo em banquinha, sabe?
Sim. Esse jambo mesmo, achei lá. Tucumã, nossa, Tucumã é uma delícia. É muito bom. Muito bom. E você achava uns sacos enormes, assim, por R$10. Caramba. Sabe? Sim. Eu nunca comi tucumã, por exemplo. Nunca comi bacupari. Tem várias coisas. É gostoso. Mas é amazônico também, bacupari. O bacupari eu acho que é da Mata Atlântica, cara. Mata Atlântica. Nativo da Mata Atlântica. Então, eu tô pensando em ir pro Nordeste, porque eu já sei que tem gente com árvore de durian no Nordeste. Eu queria ver diferentes solos, etc. Pois é, eu fui nessa pegada também de conhecer fruta, cara. A viagem inteira. Fiquei muito triste que no Cerrado eu perdi a época de Araticum, que ele é polêmico. Por que é polêmico? O pessoal fala que... Me falaram que tem cheiro de fruta estragada. Não. Não? Acho não. Talvez aquele nativo do Cerrado, não sei se você comeu esse. É o Araticum grande mesmo, cabeça de negro, marolo, sei lá. Tem Marolo, o pessoal fala. Que a casca é marrom, assim, né? E Isso. grande. Pois é. Eu gosto, mas não provei poucas vezes na vida também, né? Achei poucas vezes. Só em Minas Gerais você acha em Belo Horizonte, tipo, eu acho que lá por março, assim, mais ou menos, né? Não é Brasília? Você teve em Brasília, não teve? Já tive em Brasília. Foi fácil? É recente, não é? Foi fácil ficar frujão? Eu fiquei fru já em todos os lugares que eu fui do mundo, tá ligado? É o que eu te falei, na Áustria, por exemplo, eu comi algumas das melhores frutas, tipo melões, por exemplo. Melões perfeitos. Em Portugal, Nossa, Damasco parece um iogurte doce, tá ligado? Eu nunca comi ele fresco, pra você ver. Meu Deus, eu também nunca tinha comido, só comi lá fora. Eu vi 3 vezes, 4 vezes vendendo no Brasil fresco até hoje, mas sempre muito caro. E a única vez que eu fui tentar provar não tinha muito gosto. Mas comprar lá fora tem gosto de iogurte, assim. Damasco é uma fruta muito gostosa mesmo. E óbvio, os pêssegos, nectarinas em Portugal, os figos, por exemplo, que eu sempre falo, todo mundo já deve... Tipo, a agricultura portuguesa, para ser frugívoro, pelo menos no verão e na primavera, é deliciosa, é perfeita. Verão, primavera. O problema é esse, né? O frio, cara. O problema é o frio. O frio, a neve. O problema é o frio. Mas não é uma temperatura natural a nós, né? Que nem eu sempre falo. Né? Você continua em temperatura basal dos trópicos. Ou seja, você sai daqui, vai para lá e faz o quê? Se aquece de inúmeras formas possíveis para manter os 36 graus Celsius, que é o natural seu. Entende? Por mais que você saia do quente, você sempre vai ter que manter o quente, de uma forma sintética, não natural, mas Então, mas o ser humano é originário de qual região ali, você sabe? África. Latitude, assim, África? E é na latitude do Equador mesmo? É na latitude exata onde os primatas também vivem, entende? É na latitude onde tem mais abundância de fruta. Indo para Costa Rica, por exemplo, você vê isso evidente. Cara, eu fui numa fazenda de durião, é muita comida. É muita produtividade. É abundante, assim. Né, cara? É muito abundante. Lindo, tipo assim, o cara que cortava, ele tava mostrando pra gente a fazenda, ele cortava banana assim e deixava o cacho no chão. Sabe? Só pra gente provar uma banana. Porque, tipo assim, ela tinha um monte, assim. Tanto, sabe? Que ele não dá conta. Ele chegou e me deu uma caixa de banana inteira que eu carreguei por 2 semanas da viagem, tá ligado? Botando na geladeira, etc. Porque, tipo assim, é muita variedade. Ele falou, joguei uma semente de jaca no chão, ela produziu jaca em 3 anos. Nós somos originários dos trópicos mesmo, né? Os primatas. Por isso que eles não saem de lá. Porque a temperatura não deixa e porque a abundância de comida não deixa, tá ligado? Realmente você vai ficar muito mais limitado a comida, né? Sem panela, você fica preso ali dentro da floresta, né? Pois é. E isso tudo depois daquela era glacial que você falou. Exato, a glaciação urne, né? Se vocês quiserem ver mais sobre isso, pessoal, tem o meu TED Talks e tem vídeo aqui também sobre a dieta do Éden, explicando toda a questão científica. Mas sim. Só para contextualizar, que eu fiz essa pergunta para ele recentemente. Eu falei, poxa, eu vi que até 10 mil anos atrás, ele falou que até 13 mil anos atrás, a gente estava numa era glacial. Eu perguntei essa, né? Poxa, mas questão da fruta, o que comia? A gente chama isso de o período neolítico na história, né? Na geologia, na história mesmo. Na história. Que o período neolítico é a transição de uma civilização nômade para uma civilização agrária. Foi exatamente no crescente fértil, uma área no Oriente Médio, a gente aprendeu que jogar uma sementinha de trigo no chão, fazer a semente crescer e dar comida que era armazenável. Porque aí que faz a diferença. Entendi. Nós não tínhamos como armazenar comida porque tudo que a gente come é fresco. Pois é. A comida estraga, não tem geladeira, não tem congelador para armazenar manga, faca para descascar, tirar o caroço, botar ali na geladeira. É tudo muito fresco. Né? As frutas, os vegetais, a alimentação frugívora, é tudo líquido. Né? E não é a batata aqui, por exemplo. Batata dura quanto tempo fora da geladeira? Um mês? Acho que sim. Dura um tempinho, né? A abóbora, por exemplo, dura um tempinho. Pra mais ainda, viu? A abóbora, aquela de casca grossa, dura 6 meses, às vezes. 6 meses? Um ano, aquela bem grossa mesmo. Caramba. A cabotiá acho que dura, cara. Então, o carboidrato complexo ele é muito mais resistente. O carboidrato simples é pura água, é pura vida, né? Então ele estraga mais rápido. E é por isso que eu sempre falo também, né, para as pessoas, come vida, entende?
Come vida, Tipo, total. o carboidrato complexo é saudável, mas não tem como bater ali de frente com a água. A água está na vida, né? Pois é. A vida está na água, né? Uhum. São interdependentes ali, né? Pois é. Mas aí, foi aí que a gente começou a mudança de tudo, né? Foi para sobreviver mesmo. Só que aí o ser humano não viu que estava fazendo uma coisa que não era necessária, né? Matar tantos animais, matar a comida que ele come, né? Tipo assim, é tudo errado, né? No final das contas. Sim. Porque- O que a gente tá falando dá muito trampo, né? Essa coisa do trigo que você falou. Tem que plantar todo ano trigo, sabe? E cozinhar, e cozinhar, a parada, é verdade. armazenar. É. Pô, Isso é um aprendizado muito legal, cara. O Namastê sempre fala isso, o professor de agrofloresta. Ele sempre comenta isso. Se você quer manter a floresta de pé, coma mais floresta. E o que é a floresta? eu já vi ele falando. Não é? Muito, mas faz muito sentido, cara. Faz muito sentido. É a progressão. A gente é bicho do sistema de abundância, o sistema de floresta formada. Então a gente nasceu para consumir da floresta e propagar a floresta. E talvez ele esteja pensando só por uma perspectiva ecológica, né? Agroflorestal. Mas eu penso também por uma perspectiva nutricional. Porque o coquetel químico que é produzido pelas frutas, pelas frutíferas, é muito diferente do coquetel químico de qualquer outro alimento. Porque nós higienistas já falamos isso há muito tempo, mas se você for ver a literatura médica e científica, fruta é inversamente correlacionada a todo tipo de doença crônica. Batata mas tem menos evidência. Tipo, por exemplo, vegetais crus protegem mais do câncer do que vegetais cozidos. Eles fazem vários testes testando e realmente as pesquisas mostram que o vegetal cru é mais efetivo contra o câncer. Da mesma forma, todo mundo ouve falar que o brócolis é anticancerígeno, mas ninguém nunca ouviu falar que o inhame, sabe, ou a empim é anticancerígeno. Tem fatores anticancerígenos? Vai ter, mas menos. Porque os nutrientes que estão na fruta e no vegetal são muito mais concentrados, caloria por caloria, do que o que está no amido. Os próprios gregos antigos, né, Sócrates, etc., já falavam que o que cresce abaixo do solo é menos saudável do que o que cresce acima do solo. Né? Então, assim, somos seres de floresta mesmo. E somos feitos para comer a floresta porque a floresta é mais nutritiva. Mais nutritiva. Sou convicto disso, né? Pois é. Não, tudo faz muito sentido. Essa questão da gente comer a fruta e fazer cocô à semente. E a semente já está no ponto, sabe, quebrar a dormência da semente no organismo, para ela já ficar pronta para plantar. Umas coisas muito... eu acho que eu já plantei uns bons mamões pelo quintal, Não coisa do gênero assim. Não é? Se vocês não viram o vídeo aqui sobre como eu faço aqui em casa, etc., tem um vídeo onde eu mostro meu banheiro ecológico e vocês entenderem um pouquinho mais sobre a questão. O banheiro seco tem que ser... A gente tem que falar sobre o banheiro seco. Porque exato. é uma coisa muito genial. Eu já visitei vários banheiros secos e você começa a ficar maluco, assim, poxa, cagar na água é muito burrice, é muita loucura. Exato. Tem um vídeo meu que viralizou disso. Você falou, eu já vi também. Exatamente, cagar na água é um dos maiores prejuízos ambientais do mundo. Porque o solo era para estar recebendo seu cocô para se tornar mais fértil. O seu cocô não era para estar indo para a água para contaminar lençóis freáticos e contaminar um monte de coisa. Porque não sei se você sabe, a agropecuária, um dos problemas é a contaminação de lençóis freáticos através do cocô de gado. Porque a vaca caga até 40 quilos num dia, eu acho. Muita coisa. Ela caga, assim, quantidades absurdas de cocô. E aí quando são 1.000 vacas, 2.000, 5.000 vacas cagando no mesmo lugar... Uma coisa confinada, né? Exato, eles criam um reservatório de cocô, tá ligado? No chão, assim. E aí, óbvio que isso acaba contaminando, né? É bizarro. Não sei se você já viu as gag laws lá nos Estados Unidos, já viu? Não, nunca vi. São leis que proíbem os ativistas ou pessoas de entrarem nas fazendas de porcos, principalmente. E aí as fazendas de porcos são tão sujas, mas tão sujas, que eles pegam o cocô dos porcos e jogam em mangueira, assim, com água, tá ligado? Pra jogar fora o cocô mesmo, né? Só que aí, as pessoas em volta das cidades, que tem essas fazendas de porcos muito... É uma criação muito extensiva, né? Que a gente chama de factory farming, os CAFOs, né? Fazendas de confinação, animais, etc. Né? Vamos ter uma sigla, né? E aí as pessoas sofrem doenças graves na cidade. Porque mesmo, eles jogam merda de porco para tudo quanto é canto, né? Tipo, pelo ar, assim. Então, existe uma maior incidência de doenças crônicas, né? Nas pessoas na cidade, né? Então, existe processo nos Estados Unidos, etc. Mas eles chamam de gag laws, que são as leis que proíbem realmente de entrarem e filmarem o que acontece dentro dessas fazendas de porcos, que são, obviamente, não só antiéticas em relação aos animais, mas, obviamente, contaminam o planeta, né? Contaminam as pessoas em volta na cidade, causam mais doenças crônicas. Mas aí, então, tá, você virou vegano,
ficou mais ciente da necessidade de plantio? E qual foi o documentário que você fez, tipo, fazer a mudança? Cara, foi uma bomba que eu tomei de uma vez. Eu vi primeiro o What the Health, sabe? Fala sobre os impactos dos produtos de origem animal na nossa saúde. E aí, isso foi no sábado à noite, domingo de manhã eu vi o Cowspiracy, que é do mesmo diretor, que fala sobre os problemas ambientais do consumo de produtos de origem animal. E aí, logo em seguida, assim, eu já vi um outro que era sobre ética, assim, sabe? O que acontece dentro de um abatedouro de animais, sabe? Nessa coisa bem industrial, pecuária industrial. Então, rapidão, assim, eu vi esses 3. E já dá aquele baque, assim, já mudou muita coisa, sabe? E aí, daí você realmente largou também, ocorreu demissão, quis coisar, aí eu vi, começando a ver os vídeos dele, gostei, e óbvio, eu tô realmente aqui em casa, eu já me mudei para cá tem 10 anos, não dava muita atenção, botava as árvores no chão de qualquer jeito, e o que pegou, pegou, o que não pegou, também não pegou, e era isso, eu pensava nessa forma, né? A gente acha que é simples, né? Sempre acha que vai ser muito fácil. Sempre acho que vai ser mais fácil. E, infelizmente, Deus não dá asa à cobra, como diz o ditado, né? Você vê, como eu falei, tem um senhorzinho aqui perto que mora bem perto de uma cachoeira. Ele nem planta, tipo assim, ele nem cuida das árvores direito, mas as coisas crescem adoidadas e você fica, putz, podia crescer adoidado lá em casa, né? Mas eu não sabia, antes de comprar o terreno, realmente a disponibilidade de água, o vento que seca mais as plantas, várias questões assim que realmente são prejudiciais pro ecossistema das frutíferas aqui, mas agora que eu comprei, tô aqui, construí casa, plantei um monte de árvore, largar tudo que você construiu é difícil. Não, mas vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Caminhando. Mas aí conta, então como que está sendo sua primeira experiência frugívora? Cara, tá sendo muito massa. Na verdade, essa aqui é a Segunda. Né? É a segunda. Eu fui ano passado para um festival de carnaval, o Vitalize, que é um festival frugívoro. E lá eu passei 6 dias frugívoro. Então, assim, já tinha um primeiro contato. E eu falo para todo mundo, cara, aquele festival mudou minha vida. Sempre fui muito fã de comer fruta, de viver assim, mas a hora que eu tive contato com outros frugívoros, sabe? Vi materializar na minha frente o que eu vi no vídeo do YouTube quando eu tinha 16 anos, sabe? E experimentar aquilo no meu corpo, passar sabe? Porque é isso, né? Não dá pra você virar frugívoro da noite pro dia sem um conhecimento. Por isso que é muito rico, assim, por exemplo, estar aqui com você, numa casa equipada com todas as frutas e vegetais que a gente precisa comer, no ponto já maduro, porque... Isso que eu ia falar, deve estar sendo diferente também a questão do consumo das frutas, né? Pois é. Então, assim, e naquela época já me deu uma primeira noção de como que é, porque era um festival preparado para isso, né? Tinha frutas maduras e vegetais no ponto para comer, e você passa o dia inteiro comendo aquilo. Então, já foi mudou assim, sabe? De lá para cá eu comecei a comer muita fruta. Esse ano, do ano passado para cá, comecei a comer muita fruta e tá sendo muito massa, assim. Tá aqui tendo essa experiência de novo. Tu acompanha meu conteúdo, às vezes já começa a refletir um pouco mais também, né? Quando eu posto alguma coisa. Total. Vira um lembrete para comer mais fruta. Vira um lembrete. Mas e como que tá sendo a experiência aqui, né? Na prática? Porque deve ser muito diferente, porque pra mim já é normal, né? Pra mim eu não vejo, tipo assim, caramba. Mas pra você, tipo, uma cozinha sem fogão, uma cozinha, tipo assim, a gente chegou na feira, realmente você viu, tipo, você falou que já tinha visto mamão muito maduro, né? Mas assim, tipo, sapoti muito maduro, abacaxi no ponto. As mangas ainda não tão boas, né? As mangas ainda estão... Pois é, não, mas tá surreal, assim, porque é isso. Você entende essa coisa de que quando você tá na frente de um mamão muito maduro, quase estragando de tão maduro, você só quer comer aquilo. Tipo assim, realmente, eu falo isso aqui, eu não tô sentindo falta de arroz, feijão, óleo, farinha, sal, não tô sentindo falta. E você come em casa, né? Como tudo. Já vi que você comendo pizza, etc. Como, faço pizza, gosto muito de fazer pizza, pão, Sim. sabe? Como todo dia praticamente, pasta de amendoim, Mas tá se sentindo menos inflamado? Eu tô me sentindo menos retido, sabe? Retenção hídrica, Retenção hídrica. Menos retenção hídrica. E também, cara, eu não me sinto inflamado no dia a dia. Porque eu também como bem, assim, sabe? Sim. Apesar de ser comida cozida, é bem limpa, assim, sabe? Pouco óleo, pouco tempero, mais fraquinha. Sim. E bastante vegetal. Cara, eu acho que você vai sentir muita diferença quando chegar em casa. Se você comer... Eu me lembro quando eu tentava, no início eu comecei já a viver de comida crua na cara dura, nem sabia o que estava fazendo. Então eu acabava fazendo muita restrição calórica, eu perdia peso, etc. Então isso intensifica mais ainda. Quando eu ia comer comida cozida, meu Deus, a sensação de peso, de incapacidade de raciocinar, de articulação mais rígida, sabe? De não estar tanto disposto para treinar, para fazer coisa. Eu me lembro no segundo ano, eu estava comendo só... Tipo, eu não sabia fazer direito, não sabia nada que eu sei hoje, né?
E então eu comecei a me sentir um pouco fraco, porque eu comia só fruta quase. E deu certo por 2 anos. Depois eu percebi que eu tinha que incluir um brócolis, uma castanha, sabe? Percebi que tinha que ter uma variedade, né? Mas nos 2 primeiros anos, enquanto estava dando certo, eu estava indo, né? Eu só comia 2 cabeças de alface, 2 tomates por dia. Era só isso de vegetal, eu não variava, não pensava em oleaginosa, não pensava numa leguminosa, não pensava em nada, E né? muita fruta. Mas será que você consumia caloria o suficiente? Eu mantinha o peso. Mantinha o peso. A maior parte do tempo eu mantinha o peso, né? Nos 2 primeiros anos. Dos 2 primeiros anos. Eu treinava pra caramba, porque eu ainda não tava tipo assim, eu ainda tava tentando me curar primeiro, tá ligado? Depois eu quis me trabalhar. Aí eu também só trabalhei da vida por 15 anos, sei lá, né? Mas eu tava tentando me curar, então eu trabalhava menos e eu às vezes cheguei a fazer 4 horas de atividade física num dia, só que eu voava, né? Era mais aeróbico, não? Mais aeróbico, mas ainda malhava também frequentemente, etc. Mas eu voava, porque eu não usava as overt fats, como a gente chama. Eu não consumia castanha, oleaginosas. Ficava dias assim, sem nenhum abacate. Nossa. Né? Ficava uma semana, 2 semanas sem baixa gordura, né? Low fat. Total, era só fruta e folha, fruta e folha, tá ligado? E aí, assim, era muito diferente a sensação física, sabe? Até mesmo do que eu tenho hoje. Era melhor ainda do que eu tenho hoje, sabe? Porque leguminosas, etc., já tem uma alteraçãozinha de leve, né? Então você sente que aquele esquema do Douglas Graham de 80-10-10 é realmente ótimo. Você consumia até menos de 10 de gordura? Bem menos. A gente fica no 90-5-5, né? Como a gente chama. 90-5-5. 80-10-10 seria quando você inclui as oleaginosas. Mas é uma proporção ao longo do ano, não diário. Mas assim, eu não falo disso no canal porque é muito radical, assim, perante a... Sabe, eu já sou muito radical. Falar de frugivorismo 90-5-5 já é mais radical ainda, mas eu vivi assim por quase 2 anos, tá ligado? Sim. Só que, óbvio, não tem literatura médica e científica para embasar nem frugivorismo ainda. Imagina 90-5-5. Me sentir melhor do que eu me sinto hoje ainda? Melhor. Acho que realmente tem algumas questões ainda a serem elucidadas? Tem. Mas eu acho que fruta e folha e um pouquinho de castanha ou semente é a dieta do ser humano, entende? Aí se a gente, por exemplo, bonobos já foram vistos comendo alga no fundo de um lago, entende? A gente tem literatura médica e científica em cima disso. Os primatas consomem um pouco de insetos, mas vai que o inseto da goiaba ali já é o suficiente para uma B12, sabe? Tem algumas questões a se considerar, assim, né? E 2 anos em termos de nutrição não é nada, na minha humilde opinião, sabe? Não é nada. Porque tanto é que a B12 fica armazenada por 10 anos, entende? Sei. Então, assim, ainda é um experimento curto, né? Eu diria que alguma coisa em relação à nutrição passa aí de 5 anos, né, pra gente realmente ver resultados sérios, etc. Mas, óbvio, então, se eu tentasse viver só de fruta, em poucos dias eu já sinto uma vontade enorme de salgado e fico... sei lá, a fruta meio que enjoa, sabe? Então tem que ter um equilíbrio ali, mas o equilíbrio bom entre fruta e folha e um pouquinho de oleaginosa já é um equilíbrio quase perfeito, na minha humilde opinião, para a nutrição. Mas é minha opinião pessoal. Eu, como nutricionista, eu não dou nunca minha opinião pessoal, eu estou comentando, conversando aqui. Não é uma recomendação clínica nem de longe aqui no canal, muito menos isso que eu estou falando. Eu testei em mim porque meu corpo, minhas regras. Que nem a coisa da B12. Eu estava errado. A coisa da B12 foi o único erro, eu acho, que eu cometi ao longo desses 20 anos. Que já tem 19 anos, né? Fiz o meu aniversário de crudivorismo dia 4 agora. Dia 4 de dezembro de 2006. Eu estava na internet ali 2006, procurando. Cara, aí eu esbarrei com Raw Food Diets da Demi Moore. Eu falei, é isso! Achei! Cara, eu na hora, achei, eu botei no Google, as pessoas falam, curei câncer, melhorei isso, e um animal come comida cozida, etc. Na hora eu desci lá, eu tinha voltado a morar com meus pais, tinha perdido meu lugar no jogo, eu desci assim, falei pra minha mãe, não cozinha mais pra mim que eu não como mais comida cozida. Ela, o quê? Ela, o quê? Todo mundo virou. E daqui a uma semana eu tô lá, daqui a 2 semanas eu tô lá, 3 semanas eu tô lá. De vez em quando, chegava no final de semana, eu passava muitos dias sem comer comida cozida, aí eu ficava doido, né? Caralho, eu preciso de comida. Só que eu não entendia, que eu só precisava de mais fruta e vegetal, entende? Mas naquela época, entende? Sem um direcionamento, sem ler ninguém, sem nunca ter ouvido falar que era frutarianismo, frugivorismo, eu só acabava cedendo, né? Aí ia pro sushi com a minha namorada na época, alguns amigos, aí comia 100 peças, aí ficava mais, sei lá, 5 dias frugi, low calorie, né? Restrição calórica total, aí depois, fome de novo, sabe? Caramba, cara, mas você foi na cara e na coragem. Total.
Total. Virou e falou, isso aqui faz sentido pra mim, eu vou fundo. Total, sem nutricionista, sem acompanhamento, sem nada. Pois é. Porque meu corpo me sentia, tipo, minha mente, sabe, teve um insight que isso era melhor. Meu corpo se sentia melhor. Pra mim fazia muito sentido. Fazia e sentido, o que foi legal mais da comida crua é 2 dias você já tá sentindo uma diferença. 1 semana você já tá sentindo muita diferença. Nossa, é verdade. E aí quando você volta a tentar comer comida cozida, você sente muita diferença pro pior. Você fala, cara, não quero. Mas aí você volta com, tipo assim, eu ainda... A gente é burro, de certa forma, né? O ser humano é muito burro. Porque eu sabia que estava errado e ainda eu ia lá e fazia de novo. Aí eu falava, não, calma, tô me sentindo mal. Mas calma aí, não é esse o caminho que eu quero. Eu quero um caminho diferente pra mim, tá ligado? Eu não quero voltar a me sentir mal, ter a cabeça... Porque, sei lá, quando eu comia comida cozida, essa é a coisa que a gente tava falando também dos erros dos seres humanos, eu acho que é falta de oxigenação pro cérebro e fluxo sanguíneo, entre outras coisas, como acúmulo de placas beta-amiloide, proteínas e tal. Traduzindo, as pessoas comem uma dieta péssima e isso prejudica o fornecimento de oxigênio e nutrientes para o cérebro. Então o cérebro tendo entupido, tendo as artérias, né, que vão para o cérebro entupidas de gordura saturada, o que a gente chama de placas de ateroma, né, o sangue não consegue passar direito. Se o sangue não consegue passar, tipo, que nem para o seu pênis. Se o sangue não passa para o pênis, você tem uma disfunção erétil. Se o sangue não passa para um braço, você tem gangrena e tem que cortar o braço. Se o sangue não passa para o cérebro, você tem as doenças neurológicas, as demências e o que as pessoas sofrem. Elas vivem numa Matrix e não conseguem acordar da Matrix. Porque a Matrix é a realidade delas. E realmente eu acho que também uma questão é a falta de fluxo sanguíneo para o cérebro. Mas, entretanto, contudo, todavia, o dormir pouco, a falta de prática de atividade física, entre outros fatores, prejudica o sistema linfático. É o esgoto do cérebro que ele só é aberto durante o sono profundo. Que é uma limpeza. É uma limpeza de metabólitos, subprodutos do metabolismo. É que como a gente aqui está vivendo, a gente está produzindo substâncias tóxicas que precisam ser excretadas. Que nem o carro. Quando ele roda, ele produz o gás carbônico e ele joga para fora pelo cano de descarga, não é verdade? É o subproduto da queima do combustível, né, do petróleo, da gasolina. Então, a gente joga para fora esses metabólitos naturalmente. Só que as pessoas não dormem mais, comem uma dieta muito tóxica, prejudicam em vários fatores essa excreção de toxinas e formam mais toxinas. Então, se acumula substâncias tóxicas no cérebro que acabam ocasionando o quê? Pessoas que são mais pessimistas, têm mais pensamentos ruins, têm mais raiva, medo, tudo isso, geralmente elas têm mais acúmulo de placas beta-amiloide e proteínas e tal. As mesmas causas do Alzheimer, do Parkinson, esclerose múltipla e por aí vai. Entende? É muito interessante a gente ver a correlação das coisas. Mas eu acho também que uma das coisas que as pessoas não acordam dessa matrix que a gente vive, né, é por falta de oxigenação no cérebro. Aí a gente começa a realmente tirar a carne, reduzir, começa a praticar atividade física, viver mais na natureza e fala, calma aí, sair, sabe? Calma aí, eu consegui, sai mais uma venda dos olhos, né? E aí, saiu uma venda dos meus olhos quando eu larguei a comida cozida e eu me sentia tão bem que eu queria aquilo mais. Eu me sentia um super humano. As capacidades cognitivas, auditivas, palativas, nasais, Nossa, tudo era... né? Sabe, eu me sentia meio que um bicho mesmo. Aí eu falei, cara, eu me lembro, depois de 1 mês e pouco, eu tava meio que em jejum, né? Porque eu não comia quase nada, comia 2, 3 bananas no almoço, né? Então eu perdi muito peso, fiquei bem magrinho. Eu passei na cozinha, minha mãe pensou, já que ele não come a comida cozida, eu vou alimentar esse garoto, que ele tá muito magrinho. Né? A gente era gordo lá em casa, né? Todo mundo era gordo, eu tava começando a emagrecer demais. Ela comprou um monte de fruta e botou assim na cozinha, pra me agradar, né? Cara, eu cheguei na cozinha, eu senti um cheiro. Eu olhei para as frutas, o meu olho captou as cores, assim. Minha boca, pela primeira vez na vida, encheu de saliva. Caramba. Eu falei, caralho, eu me senti meio que um bicho, sabe? Comida. Eu nunca tinha sentido isso, sabe? Porque, tipo assim, é muito engraçado. A gente come tão mal e come tanto e come tão pouco nutriente, sei lá, que você não consegue sentir fome real. Você só sente fome. Meio que um desequilíbrio de neurocircuitos, de instintos, sabe? Sei. Os instintos não estão falando com você direito, porque, assim, minha humilde opinião, não tem dado científico para isso. É minha experiência pessoal.
Aí, cara, eu comecei a me sentir meio que um bicho depois disso, sabe? Aham. Que tudo era mais... Essa coisa de escolher fruta, por exemplo, escolher a fruta muito madura, etc. Aham. Parece que é um controle, assim, que vem naturalmente, eu nem penso, sabe? Mas veio, eu acho que também devido a muita restrição calórica proteica que eu fazia. Chegou, pô, eu voltei do Graham lá do primeiro retiro que eu fui com ele de jejum, né? Eu voltei e fiquei com 57 quilos por 3 meses, assim. Nossa. Imagina eu ficar em restrição calórica severa, muito magro, por 3 meses seguidos. O seu normal é quanto, assim, equilibrado? 67, né? Nossa, estão uns 10 quilos a menos. 10 quilos a menos. É. Eu já bati 20 quilos a menos no jejum, né? Eu cheguei a 50 quilos, né? Uhum. Porque o jejum que eu comecei eu tava com 69, né? Sei. Quase 20 quilos. Nossa, cara. Então, mas esses dias aqui eu consigo perceber um pouco disso que você fala. Eu acho que eu não tô tão afinado, porque você já tá... Acho que isso daí você só consegue ficando frio de muito tempo, né? Mas E eu acho consigo que sentir algumas eu coisas. acho que também vem um pouco da restrição calórica proteica, entende? Do jejum. Ele parece que ele aguça tudo, sabe? Aham. A audição, a respiração, parece que tudo fica melhor, sabe? Faz sentido, cara. É porque renova, né? O jejum literalmente... E o frugivorismo, ele acaba sendo um semi-jejum. Porque de várias formas a gente liga esses longevity genes que são ligados pelo jejum. Ou seja, o jejum, ele liga genes de longevidade. É como se ele ligasse mecanismos de autoproteção. Tipo as plantas. Não tem nutriente suficiente para ela no solo, não tem água para ela o suficiente no solo, ela faz o quê? Segura o crescimento. Segura lá, fica lá, fica lá, fica lá. Bateu o nutriente, buf, buf, buf. A gente vê, né? A gente que planta, a gente vê o crescimento delas exatamente após adubar e regar. Né? Bateu a chuva, bateu o adubo, Sim. você vê considerável... Solta folha nova, fica vistosa. Exato. Então é que nem pra gente, eu acho, né? Porque tem muitas coisas similares em crescimento humano, em nutrição humana, saúde humana e saúde das plantas. Que, por exemplo, olha uma coisa interessante que a gente pode fazer a correlação. O mamão, você sabe que ela é de ciclo... Você, mais do que ninguém, vai saber. Ela é de ciclo rápido, não é? Mamão? É, vive Rápido, só né? 3 anos. Isso. Cresce muito rápido. O sapoti, por exemplo, que ela vai dar, às vezes, leva 10 anos para produzir, é de ciclo lento e cresce lento. Mas só que vive muito. O ser humano é a mesma coisa. Rato, em 2 meses, ele é um adulto. Em 3 anos, ele morre. Ou 2 anos. Seres humanos, em 21 anos, é um adulto. Em 120 anos, morre. Entende? É a mesma coisa das plantas e dos animais. Cresceu rápido, morre rápido. Cresceu lento, morre lento. Óbvio, contando todas as variáveis, né? Não quer dizer que às vezes alguém vai lá e corta uma mão, não quer dizer que você vai lá, atravessa a rua e morre num acidente de trânsito. O normal, né? É, o normal, o fisiológico. Fisiológico. Mas Curioso, falei demais, mas a ideia é te entrevistar, né? Mas sim. Tem umas coisas legais nessa coisa de crudivorismo. Demais, cara. Mas e aí? Aí você tá sentindo muita diferença também, que fica mais gostoso comer quando a fruta tá assim, não tá? Fica, é palatável, é o que eu tava falando. Você vê, por exemplo, um abacaxi. Gente, a gente tá comendo os abacaxi muito no ponto. Porque assim, quase alcoólico, eu brinco com ele. Isso aqui é álcool, porque é muito doce, muito doce. E quando você vê um abacaxi desse, escorrendo água assim dele, de tão suculento, você só quer comer aquilo. É muito doido isso. Você realmente fala, essa aqui é a comida perfeita pra mim. Então me conta, o que você mais gostou do que você comeu aqui? Porque a gente comeu coisa salgada, né? A janta, vegetais, etc. E também, obviamente, as frutas, né? Só pra comentar com o pessoal aí que tá assistindo, aqui o Coraz tem mais ou menos esse esquema de alimentação, né? No almoço é uma refeição grande com muita fruta, parte doce, e aí de noite os vegetais, que já seria a parte salgada. Exato. Cara, então, você fez uma janta bem gostosa, viu? O arroz de couve-flor ontem tava muito bom. Mas assim, sem sal, sem sal. molho quase, né? Um molho bem suave. Mas mesmo assim, Eu cara... vou talvez um dia fazer uma janta gourmetizada pra você ver o quão sinistro fica. Quanto que dá pra ficar, né? Não, dá pra ficar Isso é muito doido, gourmet. Dá pra ficar tipo restaurante chique mesmo, tá ligado? Legal, quero ver. Mas eu vim pra cá, cara, bem com a pegada de comer fruta mesmo, sabe? Então, assim, o que tá sendo muito surreal pra mim é comer essas frutas muito no ponto. Muita jaca que a gente tá comendo gostosa, no ponto, jaca dura. Você nunca tinha provado, né? A jaca dura não, só jaca mole. Então, isso pra mim tá muito bom, muita manga, E a salpotinho. gente pegou umas 5 variedades de jaca diferentes. Cada uma tinha um gostinho um pouquinho diferente da outra, né? Pois é. Pés Nossa, diferentes, assim. jaca é muito bom, né? E o legal da jaca é isso, né? Ou bichinha ruim, dura, que nem a manga, né? Você planta em qualquer solo ruim, Ela é sem forte, água, cara. e as bichas são fortes, resistem, São resistentes. cresce de qualquer jeito, não são exigentes, tá ligado? Isso que é legal delas, né? Pois é. Isso, e abundante, né? Tanto que produz uma árvore. Abundantes, o tanto que produz, né? Jaca e manga, cara, que isso, né?
É um alimento, Pois é um alimento muito bom pro Brasil inteiro, porque Pois ao é. longo do Brasil, o que eu mais vejo as pessoas comendo é jaca, manga e banana, né? Cara, eu vou te falar, antes de vir pra cá, eu tava pegando tanta manga e jaca da rua, que eu acho que eu tava comendo, tipo, metade fruge só disso. De tanta manga e jaca que eu tava comendo, Coisa de gratuita, pegar na rua, né? Gratuito. Não, sério, eu acho que pegar a fruta na rua é a coisa mais ecológica que alguém pode fazer, não é? Eu fico muito revoltado que as pessoas, por exemplo, tipo, imagina se todos os jovens que estão gastando o tempo deles na night, nas drogas, na bebida, no bar, no churrasco, simplesmente parasse e falasse, vamos capinar esse terreno, vamos plantar um monte de árvore Nossa, frutífera pois é. e vamos fornecer comida de verdade pra gente, pros vizinhos, para as pessoas de rua. Se o governo subsidiasse, investisse e ajudasse isso, tá ligado? Dentro das cidades, fora das cidades, ao longo, em um volta sonho, das né? cidades. As prefeituras, né, plantar árvore na rua, árvore frutífera, imagina? E ter, tipo assim, pensar, pô, isso aqui é uma cidade grande, São Paulo. Então o que a gente vai fazer? Logo fora de São Paulo, vai ter grandes plantações de jaca, de banana, de manga, sabe? Das principais frutas, assim, mais fáceis de consumir, mais fáceis de produzir, para realmente fornecer à população uma saúde melhor, reduzir gastos do SUS, reduzir sofrimento. Porque, por exemplo, meu pai podia estar comigo até hoje, 10 anos depois, ele faleceu, só se não tivesse tanta comida industrializada, porque nos últimos 20 anos que eu me lembro dele, ele era obeso, comendo muita besteira. Comia da coisa da roça, como ele estava acostumado, mas comia também besteira. Então, assim, com uma simples educação, a gente podia ter nossos pais, avós e coisas do gênero ao nosso lado, né? Curtindo por mais tempo. Então é Não, triste. tudo ia ser melhor, imagina. As árvores respirando mais na rua, né? Rua com sombras, com ar melhor. Tudo ia ser melhor, né? Uma solução, assim, reflorestar mesmo, né? Reflorestar. A coisa lá que eu fiz do vídeo com Aaron Tgosh devido à enchente lá no sul, Sei. né? As pessoas não entendem que tipo, a água tem que infiltrar no chão. Se ela não infiltra, ela corre e começa a inundar. Né? Como que você vai infiltrar no chão se é tudo coberto de concreto? Né? Pois é. É bizarro. Se eu for parar para pensar, a água tem que ir para as raízes da planta, para o solo. E não vai, né? Vai para destruir a casa das pessoas, porque tá todo mundo querendo construir cidade ao invés de... Tipo, eu sempre brinco, não sei se você viu. Aqui em casa são 3.500 metros de terreno, mas, sei lá, 500 de área construída e 3.000 de planta frutífera. Né? Tipo assim, aí eu falo, aí você olha para os vizinhos em volta, o vizinho aqui de trás botou cimento na área quase inteira, que ele tem 1.700 metros, imagina. constrói canil, piscina, churrasqueira, casa e quase não tem árvore, quase não tem jardim, quase não tem planta que produza comida. Aí o cara vai para o supermercado comprar agrotóxico, industrializado, e carne para a família, cerveja. Pois é. E ao invés de, tipo assim, dar remédio do próprio quintal para a família dele. É uma coisa muito doida de na minha graça, cabeça. tudo é muito doido mesmo. É Muito doido mesmo. Pensar, é a desconexão, né, da própria comida. Desconexão. Você esquece que aquilo nasce da terra, que vem do... Né, pego direto do pé. Mas aí fala lá, qual que foi sua melhor experiência? Vamos só finalizar a experiência Fruit para depois você contar um pouquinho do geral, assim, da questão da agrofloresta. Então, você gostou dos pratos salgados e doces, tá mais fácil consumir, porque as frutas são muito maduras, né? Muito maduras, muito gostosas. Eu acho que o ambiente também, a gente convivendo ali, comendo, né? Pois é. É isso que eu falei, assim, você tendo o planejamento pronto já, chegar e ter 4 geladeiras com muita fruta, facilita, né? Já tá tudo pronto. Já facilita muito. Então, a gente foi na feira no domingo. Então, ir na feira ou ver como é que ele compra, né? Grandes quantidades de fruta, mas saber quais frutas pegar, de quem pegar, né? Pegar os melhores preços, a hora certa. Exato. Esse planejamento, assim, vale ouro, assim. Pegar o final da feira, né? A xepa, aí realmente ir direto na fruta muito madura. Quando eu vi aquele sapoti maduro ali, eu sabia que o cara ia fazer jogo. Ele caiu de 30 para 20 reais e ele ainda botou um monte de sapoti a mais pra gente. É verdade, eu vi ele botando. Porque ele sabia que ele ia perder. Aquilo ali, ele mesmo não vai consumir até o dia seguinte. Ele não vai botar na geladeira. Entende? Aí amanhã já estava perdido. Aí ele falou, eu vou dar para esses caras, né? Os caras me deram 30 pila, tá tudo certo. Tá bom pros dois, tá ligado? Pois é. É muito legal essa conexão, que aí no final das contas a gente ajuda o feirante, a gente ajuda às vezes até o produtor local, porque muitos deles ali produzem mesmo, colhem do quintal de alguém e vão vender. E no final das contas é uma pegada muito mais agroecológica, né? Tipo, sem agrotóxico, etc. Pois é. Você tem conexão com a pessoa que, quando você compra no supermercado, tá maduro ou tá verde, vai tudo pro lixo de qualquer jeito. Se você não comprar, eles não vão botar mais barato.
Então é um ganha-ganha para todo mundo, e você vira amigo deles, aí você, sabe, sei lá, eu gosto muito da feira, assim, e gosto muito dessa pegada, porque realmente são 20 anos entendendo como que eu ia fazer minha logística, né? Aí, óbvio, eu tenho muita experiência do que eu estou fazendo, né? Mas é muito legal, é muito mais fácil ser fruja assim Muito mais com as fácil. coisas simples, né? E muito gostoso, viu? Eu recomendo aí, pra todo mundo. Experimentar ficar uns dias frugívoro, sabe? Comendo Então, muita fruta. venha pro Retiro de Janeiro. Ó, janeiro e julho tem sempre retiro, você pode experienciar a vivência. E óbvio, a gente nem tá fazendo as coisas tão gourmet, né? Que retiro, é como eu falei, né? Todo final do dia e meio do dia tem mesa de lasanha, cupcake, bolo e trufa. Nossa, lasanha fruge? Lasanha, Caramba. lasanha. Não, conta mais dela. O que vai na base? Eu faço 2 lasanhas diferentes, né? Uma lasanha que é a lasanha de raízes, como eu chamo, que a base é sempre abobrinha. As lâminas o trigo seria a abobrinha. Abobrinha. Só que a gente lamina ela muito fininha em algum equipamento. Tem o mandoline, tem alguns equipamentos, né? Aí depois eu vou passando molho, né? Um molho de tomate. O meu molho de tomate Concentrado. é surreal. É tipo assim, é de comer chorando, porque esse realmente é uma das melhores coisas que eu faço crude. É uma das melhores coisas crudes, assim, a serem feitas, né? Não é nem amornado. Não. 100% cru. Tomate cru, cebola, alho, não. Tomate, mas só que ele leva tomate seco também. Ah, tomate O seco. truque é o tomate seco, né? Porque é aí que dá o sabor concentrado. Óbvio, tem sempre os temperos, a proporção, tem vários truques ali. Mas ele fica denso como se fosse... Caramba. Sabe, tipo assim, uma coisa... Sabe aquele molho de tomate que você tira da lata? É tipo aquilo. Sei. É muito denso, assim, muito saboroso. E aí você passa molho de tomate, aí passa cenoura ralada, depois passa abobrinha, beterraba ralada, aí um outro molho de castanhas, que fica tipo um molho de queijo, né, na verdade, né? Aí depois rala castanha por cima, fica tipo um queijinho ralado, aí decora, aí bota um manjericão ali. Nossa, Pô, o pessoal fica doido. E aí tem também lasanha de cogumelo, né? Que aí eu faço uma lasanha também de cogumelo, né? Que alterna a abobrinha com outros molhos e cogumelos também, e aí rodelas de tomate, fica... Eu depois te mostro aqui as fotos, vou pedir pro Edu botar, se o Edu lembrar aí, nosso editor, mas ficam muito bonitos e o pessoal... Você vê até uma coisa engraçada, pessoas obesas, elas vão ter alterações em receptores de prazer, tipo dopamina. Você pode ver que, por exemplo, quando você comia besteira, você acha que você ia sentir tanto gosto nas frutas quanto sentiu hoje? Não sente. Não sente. O paladar muda muito, né? O paladar muda muito. Por quê? O corpo vai neuroadaptando para quantidades fisiológicas ao invés de suprafisiológicas dos estímulos principais. Quais são os estímulos principais ao cérebro? Gordura, açúcar e sal. Então, quando a nossa língua sente isso, o cérebro fala, olha, isso é uma questão evolutiva. Eu preciso sobreviver. Então, você está me dando aqui, por exemplo, eu amo alface, amo brócolis. Consigo amar mais alface e brócolis do que banana? Não. Porque banana tem mais açúcar, tem mais concentração de calorias. Então o cérebro fala, eu vou sobreviver mais tempo com banana do que alface. Então eu dou preferência em encher minha barriga com banana do que alface. Não é que eu não vou comer alface. Mas a base da coisa, se eu tiver banana e alface, vai ser banana, é claro. Se tiver durião, obviamente vai ser durião. Mas a gente sempre vai dar preferência à coisa mais calórica, mais salgada, mais gordurosa, porque isso é sobrevivência, né? Então, quando você concentra esses estímulos na comida, né, você consegue quantidades suprafisiológicas, tipo os industrializados. Não existe uma coisa que seja 100% açúcar. Existe o açúcar da banana ali, que é diluído em muita água, muita fibra, micronutrientes, etc. Na banana mesmo, 5% só do peso dela vai ser açúcar. Entende? A natureza não faz um ingrediente 100% açúcar, tipo açúcar refinado. Então, quando você bota açúcar refinado na boca, o teu cérebro dispara. Teu cérebro fala, isso aqui é essencial para a sobrevivência, porque não existia açúcar refinado. Ele não tinha que fazer diferença entre açúcar refinado e banana. Só existia banana, manga, etc. Então, isso é um problema, porque aí acaba viciando o paladar da pessoa, e principalmente do obeso, que acaba não conseguindo mais sentir os sabores direito. Mas as pessoas, mesmo sendo obesas, chegam aqui no retiro e se sobrar um pedaço de lasanha, a pessoa está disputando ali. Nossa, eu acredito. Então aí você percebe que realmente a comida é gostosa, mesmo sem cozinhar, mesmo sem industrializar, farinha, etc, etc. Porque você consegue reproduzir os mesmos sabores que tem na comida industrializada. A textura, obviamente, é um pouco diferente, tem um pouco mais de consistência
não é aquela coisa molenga da comida cozida, né? Mas é muito, muito saboroso. Cara, e desses 3 produtos aí produtos não, né? Da gordura, do açúcar e do sal, os refinados, eles são igualmente ruins pra gente ou tem algum que é pior, você acha? Pensando em consumo deles refinados. É difícil de dizer porque a quantidade é relativa, né? Por exemplo, ninguém vai consumir sal como consome açúcar. Ninguém vai consumir açúcar como consome óleo, por exemplo. Ou melhor, ninguém vai consumir óleo como consome açúcar. O açúcar acaba sendo o maior Grande consumo vilão, em termos de peso, né? Mas, assim, tecnicamente falando, de acordo com a minha opinião, eu diria que o pior seria o óleo. Mas eu diria que pior do que o óleo é o sal, de acordo com a literatura. A gente tem o Global Burden of Disease, foi um estudo financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates. Eles analisaram durante 20 anos milhares, dezenas de milhares de pessoas, foram cientistas de todo o mundo se unindo para analisar as principais causas de morte no mundo. E eles analisaram 70 fatores. Desses 70 fatores, isso é bioestatística, não tem como provar causa e efeito. É uma matemática ali para analisar a probabilidade, né? Mas a probabilidade que a principal causa de morte no mundo era consumo insuficiente de fruta. E o segundo fator era o consumo excessivo de sal. De sal. Mas só que dentro da nutrição, a gente precisa cortar, dentro da ciência nutricional, da bioestatística, epidemiologia, a gente tem que cortar variáveis. Então, não tem como cortar a variável do sal com alimento industrializado. Porque todo mundo que consome muito sal, provavelmente está comendo industrializados. Entende? Então, como se interconecta, você perde tem variáveis de confusão e você perde um bom fator dessa bioestatística, né? Desse cálculo matemático, né? Então, assim, na minha humilde opinião, eu jogo sal na comida, mas não jogo óleo, não jogo azeite. E açúcar realmente eu nunca mais consumi, né? Azeite eu já consumi uma vez e nunca, quando eu palestrava num spa famoso, e aí eu não sabia que eles botavam óleo, eu comi umas 2 vezes a salada, me senti pesado, falei, cara, isso aqui tá diferente. Aí eu fiquei sabendo que eles botavam óleo, aí eu sempre pego o prato da salada sem estar ali no buffet, né? Aí desde então eu percebi que realmente eu me sentia muito mal com azeite, óleos em geral, né? Eles botavam óleo de gergelim também. Aí eu já não cogitava usar, depois disso eu nunca usei mais, né? Porque tem muita gente do pessoal da alimentação viva e até chefes frujos que ainda usam óleo para agradar as pessoas. Mas realmente eu me sinto, porque a questão do 80-10-10, um pouco mais de carbo não é tão problema, porque a gente é feito para consumir isso, a gente é feito para queimar isso, etc. Um pouco mais de gordura já realmente causa problemas, né? Eu escrevi o Dieta Antidiabetes, tem lá um dado muito interessante, que mesmo sendo gordura das plantas saudável, a poliinsaturada, né, se você consome mais de 40% das calorias da gordura, ou 35%, você já começa a sofrer de diabetes. Sem ser refinado. Resistência insulínica, exato. Porque muita gordura pra gente é uma coisa que a necessidade de gordura é muito baixa. Sei. Né? Então ela entope o sistema, digamos assim, né? A gente chama de lipotoxicidade, né? Então, Nossa, e a galera que tá nessa de comer toletes inteiro de manteiga, sabe? De falar que alega isso é saudável? Então, isso induz cetogênese, né? A cetose. Um efeito similar ao jejum, que não é nem de longe similar ao jejum, porque o jejum vai induzir muitas outras coisas, com a restrição calórica proteica, ligar outras vias, etc. Mas o que acontece? A pessoa se sente um pouco melhor, sim, porque ela está saindo de uma dieta muito industrial. Ela provavelmente está saindo de farinha, um monte de outras coisas, aí larga todos os carbos e vai só para a gordura. Então, eles alegam se sentir melhor só vivendo de carne. A literatura já mostra o contrário. Porque eis a grande questão. Eu adoro falar uma coisa bem simples. Eu não acredito na lei da gravidade. Se eu pular de um prédio, eu consigo voar? Não, né? É uma coisa meio óbvia. Então a literatura mostra que pessoas que levam dieta low carb têm aumento da incidência de morbimortalidade por todas as causas. Ou seja, aumento da incidência de doença e morte por qualquer tipo de doença. Então, traduzindo, o que eles estão sentindo, realmente, talvez estejam se sentindo um pouco melhor, etc., uma ausência de sintomas que eles já tinham antes, mas isso não é cientificamente, não tem todas as evidências científicas para comprovar que ela vai, talvez, se curar
de alguns sintomas durante um tempo, mas ela está encurtando o tempo de vida dela, ela está vivendo pior do que ela poderia realmente numa dieta ideal, entende? Então, tipo assim, é que o corpo humano ele é meio que total flex, né? Ele roda à base de qualquer coisa. Pois Você é. bota pão e água, o bicho vive. Uhum. A gente é muito resiliente, o corpo é feito para aguentar qualquer porrada. Então, por 1 ano, 2 anos, 5 anos, eu acho engraçado, por exemplo, você falou do Paul Saladino, né? Você conhece ele. Ele era um dos médicos carnívoros, né? Ele chamava Carnivore MD, né? Médico carnívoro. Ele só comia carne, né? E aí o que aconteceu? Agora ele chama de Animal Based Diet. Ele mesmo falou, olha, não estava mais aguentando sem carboidrato e comecei a incluir fruta e mel. É uma coisa meio óbvia, né? Tipo, tudo bem, você pode comer carne, mas sem comer carbo, que é a base da nossa evolução. Tanto é que o chimpanzé, o primata, nós adoramos doces. A gente é máquina de procurar doce, entende? A primeira coisa que você sente na ponta da língua é doce. Você fica doido por doce. Tipo, eu, pelo menos, já comi muita carne, arroz, feijão. Chegava no final da refeição, eu queria uma rapadura, Pois é. um pavê, leite condensado, eu queria doce. Entende? A gente acaba ficando pensando... Esses dias a gente acabou pensando o quê? Ainda pensa numa frutinha no final da refeição. Né? Ainda come uma sobremesazinha. Então, assim, a gente é feito para doce. Por quê? A base do planeta é a fotossíntese. O que acontece em todas as florestas, o que acontece em tudo quanto é lugar, é transformar o sol em açúcar. Entende? Na minha humilde opinião, o carboidrato, né, o CHO, né, é a base da vida. Juntar açúcar, água, juntar a fotossíntese, aí junta água e transforma o hidrato de carbono ali. Então, assim, é um absurdo evitar a coisa que, naturalmente, porque que esses carnívoros comem carne crua, direto de um coelho? É engraçado, né? Eu acho muito engraçado falar isso, assim. Eu tenho meus questionamentos, já te falei sobre os questionamentos da B12, etc. Eu tenho meus questionamentos, mas também viver de carne crua ninguém vive, né? Pois é. Então, tá aprovado, né? Você volta mais 2 dias aí, Fruge, para completar uma semana. Pois é. Uma Mas semana assim- frugívoro, aprovadíssimo. Curioso falar, uma coisa que eu quero falar. A gente percebe nitidamente como que o cheiro do corpo fica mais fraco. Isso é muito doido, você comentou comigo e realmente eu tô percebendo. O cheiro, assim, do suor mesmo, eu tô trabalhando bastante aqui no quintal, debaixo do sol, suo bastante, e mesmo assim não fica aquela nhaca forte, né? Fica um cheiro bem mais sutil. O hálito também, eu vejo que eu não Hálito, tenho mais é. mau hálito, né? Pois é. Posso, tipo, escovo o dente, posso usar pasta se precisar, muito assim, mas ainda assim não tem mais mau hálito também. Sim. É. Bem interessante viver isso, viu? Então manda ver a letra da questão da agrofloresta, onde que isso se encaixa com tudo. E o porquê Muito a bom. agrofloresta seria melhor pra gente, etc. Cara, a agrofloresta é um jeito genial de você estar plantando, né? Basicamente, para quem não conhece a agrofloresta, eu gosto de resumir numa frase muito simples, que não é exatamente isso, mas ela te dá a ideia do que é. A agrofloresta é você plantar comida que produz floresta e floresta que produz comida. Então, a meta final da agrofloresta segue os princípios, plantar de acordo com os princípios da natureza, imitando os processos da natureza para fazer florestas, né? Então, é um jeito de você plantar florestas otimizado. Você vê como é que é aqui, né? Se você só pegar uma árvore muda, já meio indo para a fase adolescente, assim, e colocar no solo, ela vai para frente, né? Mas ela sofre, não sofre. Então, faz muito mais sentido você plantar com uma série de processos sistêmicos para uma planta criar outra e você ter colheita o tempo todo até essa planta se desenvolver, essa árvore, né? Virar uma árvore grande. É o jeito mais otimizado de você produzir comida, né? Você produz tanto continuamente ao longo do tempo, plantando no mesmo lugar uma coisa que vai te produzir comida em 1 mês, depois 6 meses, depois 1 ano, depois 3 anos, depois 5 anos. Tudo no mesmo berço ali, né? No mesmo buraco de plantio. E também em questão de altura, né? A estratificação. Então, quando você tem uma floresta formada, você tem uma fruta produzindo aqui, outra logo abaixo da copa dela, outra logo abaixo, e verticalmente você tem toda essa ocupação, né? De produção. Então você está ocupando o espaço continuamente e o tempo continuamente e o espaço verticalmente, né? É o jeito mais otimizado de produzir comida. É um jeito que, como é o jeito que a natureza faz, na natureza não existe praga, né? Não existe agrotóxico para combater praga, porque está tudo equilibrado. Então é um jeito de plantar trazendo equilíbrio para o sistema, né? E, enfim, tudo melhora. A retenção de água ali, a fertilidade, a biodiversidade que isso vai atrair. É isso, esse é o jeito mais otimizado de plantar orgânico.
E é aí que entra tudo isso, né? Aí fecha o ciclo. Você acha que seria a forma ideal de auxiliar a raça humana a progredir da onde a gente está, né? Com certeza, com certeza. É uma tecnologia, né, de plantio que, nossa, ia melhorar muita coisa. Em todos os lugares que fosse implementado. E eu acho que também seria uma técnica ideal para a gente otimizar a compreensão das pessoas ao frugivorismo, né? Que apesar do pessoal da agrofloresta não ser fruge, eles mesmo acabam provavelmente sendo quase fruge, né? Eles comem muita fruta, tem isso. Uma agrofloresta madura, produtiva, produz muita fruta. Exato, exato. Porque, tipo assim, era que nem meu pai. Meu pai não era frugívoro. Mas ele falava, cara, a gente passava a vida inteira comendo fruta na roça. Pra você Porque ver. é muito o que tem, tá ligado? Tipo assim, a gente comia no final do dia um aipim, etc. Mas ao longo do dia você vai passando, tem fruta aqui, tem fruta ali, tem fruta ali. E aí você ia passando e comendo. Ele falava que a gente chegava a passar mal quase tanto comer fruta. Pois era o dia cara. inteiro. Pra você ver. E eu visitei os indígenas nessa última viagem que eu fiz pra Amazônia, né? Fiquei um mês lá com eles. E eles contam que, mais antigamente ainda, antes de ter contato com a civilização branca, era muito isso também. Umas 2, 3 vezes por semana ia pro meio da mata e passava o dia comendo fruta. Porque tinha muita, sabe? Na mata nativa mesmo. Às vezes era época de alguma coisa, passava o dia comendo as frutas selvagens da Amazônia, sabe? Então, você vê, quando o ser humano vive em harmonia com a natureza, isso acontece. E aí as pessoas sempre quando postam lá no perfil, né? Ah, mas você acha que você acharia fruta na natureza? Eu falo, como que um chimpanzé vive há milhões de anos na selva, meu querido? E come 40 bananas num dia, que preguiça. Vai fazer o dever de casa antes de falar besteira, tá ligado? A pessoa fala tanta besteira, cara. Sabe o que é o problema? É um macaco que você precisa ensinar que ele é feito para comer banana. Chega a ser o ápice do cúmulo da burrice. Pois é, mas é Entende? verdade. Porque a gente precisa ensinar um chimpanzé sofisticado como nós, que o próprio Jared Diamond, o antropólogo mais famoso do mundo, ele tem um livro chamado O Terceiro Chimpanzé, ou seja, nós. Porque o segundo foi o bonobo, que eles descobriram o bonobo depois do chimpanzé. E aí nós somos o terceiro chimpanzé, o mais sofiscado, o mais inteligente, mas ainda assim um chimpanzé. Anatomia, fisiologia, bioquímica, é tudo de um chimpanzé. Então, a gente precisa ensinar um ser humano que ele é feito para comer fruta. É muito engraçado isso, tipo assim, eles ainda criticam fruta, né? Pois a galera do carb, a galera, não, fruta faz mal, fruta causa câncer, fruta é isso, blá, 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 blá. Você fala, cara, é muito doido ter que ensinar um chimpanzé a comer fruta e convencer ele, né? Imagina o papai chimpanzé falando, olha, você tem que comer fruta. Se você estivesse na natureza, você ia acabar comendo muita fruta, não tem pra onde fugir, né? Pois é. Isso é uma parada muito legal, é muito legal. Eu queria até que a galera, tipo Ernst, etc., tipo, entendessem que eles acabam fazendo sem entender, né? Mas é mesmo. Porque é a coisa mais natural a se consumir, né? A coisa mais atraente, a coisa mais gostosa no seu estado natural. E é que nem meu pai, né? Pô, tudo bem, quando você voltar pra casa, dá pra cozinhar um inhame, um aipim, comer uma carne, mas enquanto você tá na mata, enquanto eles estavam plantando, etc., eles comiam fruta. Era o que tinha, né? É o que tinha. É muito legal essa coisa. E me conta uma coisa, você comentou comigo e até botou na internet também, né? Você chegou, até um vídeo viralizou, etc. Porque você comentou que você comeu carne na aldeia indígena. Como que foi pra você? O que aconteceu? 10 anos sem comer, né? E depois você comeu. Foi. Conta pra mim. Cara, foi assim, eu fui pra aldeia indígena com a ideia de manter meu veganismo por lá. Perguntei pro pessoal, o cara que me levou por lá, eu fui inclusive pra essa aldeia indígena, porque eles me convidaram para fazer um projeto de horta lá. Eles estavam já com uma ideia de plantio lá na aldeia já tem um tempo. E aí eles conheceram meu trabalho na internet e falaram, poxa, você devia vir aqui pra aldeia, passar um mês com a gente, construindo horta, sabe, dando umas ideias, vendo o que você consegue fazer aqui nessa questão de plantio de comida. E fui pra lá. E eu fui, perguntei pro cara, poxa, você acha que eu consigo manter meu veganismo aí e tal? Ele falou, cara, consegue. Dá pra gente trazer coisa da cidade, trazer arroz, feijão, cuscuz. Basicamente era isso que dava pra levar. E que era de não perecível, assim, né? E você fica aqui com a gente e dá certo. Tipo, vai ter onde cozinhar e tudo mais. Aí eu fui pra lá e, assim, com aquela mentalidade de vivenciar a cultura daquele povo, né? E vivendo ali o dia a dia com eles, às vezes eu passava o dia inteiro trabalhando na horta, aí chegava pra almoçar na casa de algum deles ali, e o que tinha ali pra almoçar era, por exemplo, uma macaxeira e um peixe, que eles tinham pescado no rio. E eu não tinha mais nada. Pela dinâmica que era ali da cozinha, não tinha como eu falar, pera aí pessoal, faz um prato diferente pra mim, ou então inclui aqui no cardápio do dia um feijão, um cuscuz, pra poder complementar. Então eu acabava comendo ali só a macaxeira, na primeira semana que eu passei lá. E eu fui aguentando assim, passei uma semana basicamente só na macaxeira e na banana,
porque era difícil uma oportunidade, justamente por conta da vivência do dia a dia ali que eu estava tendo com eles, da construção da horta. Era difícil o momento que eu conseguia parar e cozinhar uma parada, sabe? Seja pro todo ali, pro coletivo, ou seja só para mim. E aí eu comecei a entrar mais a fundo, assim, entender como que era a relação deles ali, vivendo em harmonia com a floresta, vendo como que era a pesca deles, sabe? E a caça no meio da floresta. E eu comecei a ver que naquele contexto que eu tava, dentro da aldeia indígena, fazia sentido comer o animal, sabe? Eu via que ia ser muito mais inconveniente se eu continuasse comendo daquele jeito. E tava até uma dificuldade de me conectar com o povo, sabe? Porque para eles era muito distante, assim. Tinha a macaxeira, tinha o peixe, e eu só comia macaxeira. E aí eu tava naquele momento, assim, fiquei muito pensativo se eu devia comer, se eu não devia. Mas aí, enfim... Você passou um mês lá? Passei um mês. Fui entrando em várias camadas do pensamento, comecei a pensar, poxa, mas esse feijão, por exemplo, que eu vou cozinhar para ter uma fonte de proteína ali, para ter uma sustância, caloria, esse feijão que eu vou cozinhar foi plantado no monocultivo lá no Mato Grosso do Sul, sabe? Eu li o rótulo, eu vi que era no Mato Grosso do Sul, sabia que era um monocultivo. E comecei a pensar num pensamento mais ambiental, assim. Poxa, mas faz sentido, então, eu estar seguindo aqui uma dieta que, no fundo, está desmatando a floresta para existir, sendo que eles são o povo que convive em harmonia com a floresta já tem milhares de anos, sabe? Comecei a entrar nesse pensamento e naquele momento ali eu vi que fazia sentido comer. E aí, um dia eles me ofereceram, na hora que a gente foi almoçar ali, tinha um peixe ali, eu falei, não, hoje eu vou comer como eles. E peguei o peixe e comi. E como que foi a sensação? Cara, eu não me senti mal, não me deu, não deixou meu corpo estranho, foi bem tranquilo, assim, digestão, tudo mais. Foi bem esquisito sentir na boca, assim, sabe? Fazer, poxa, quase 10 anos, né, que eu não senti o peixe na boca. E, não sei, é diferente, sabe? O tecido ali e tal. E é isso. E depois, em outros momentos ali, eu acabei aceitando comer carne de caça também, da mata. E aí aconteceu uma coisa curiosa, cara. Teve um dia lá que eu acordei com uma pelota aqui no meu cotovelo, bem grande, assim, dolorida. Você colocava a mão dela bem dolorida. Era claramente inflamação pra mim. Aquilo era alguma inflamação. E aquilo só foi passar depois que eu saí da aldeia e já estava em casa uns 2 meses na alimentação vegana e comendo muita fruta, comendo bem limpo, assim, sabe? Só então que passou. Até então, cara, enquanto eu tava lá, ficou essa pelota bem dolorida aqui de inflamação. Lá você estava comendo muito, todo dia, carne, sei lá, umas 200 gramas? Cara, não era todo dia. Não era todo dia? Não era todo dia. Mas foi... Então eles não comem peixe ou carne toda a refeição? Então, é que depende do trabalho que eu tava fazendo com eles, sabe? Tinha dias, por exemplo, que eu não tava passando o dia plantando e vivendo ali na casa dos indígenas, que eu tava na casa do cacique, que ele me deixou ficar lá enquanto ele viajava. Aí eu conseguia cozinhar. E era tipo uma Sabe? oca? Não, era uma casa de madeira, assim. Casa de madeira. Casa de madeira, bem feita, tal, bem construída. Sim. Aí nesses dias que eu não tava fazendo os trabalhos, que eu tava sozinho na casa dele, eu conseguia cozinhar. Aí nisso eu comia cuscuz, feijão e arroz. E consegui umas abóboras lá, de um cara que planta. Então essa era basicamente o que eu comia. Nos dias que eu cozinhava, E né? não tinha fruta? Cara, tinha açaí. A gente fez bastante açaí lá, tirado direto do pé e tomava ele na hora. Mas eles processam só o açaí mesmo, né? Só Nada açaí. mais. Nada mais, é açaí puro. Nem uma banana, nem nada. Nem banana, nada. Uma delícia, cara. Delícia? Você já tomou? Nunca. Nossa, é muito Assim bom. não, cara. Muito bom, É muito mesmo? bom, muito bom. Já Muito bom. tomei, já colhi açaí, já processei açaí na hora e bati com banana. Ah, Mas você o vai ter com açaí banana. por si só, nunca comi. Nossa, cara, primeiro que você põe na boca, assim, ele é meio gordurosinho na boca. E é um sabor, um amargor gostoso, sabe? Um amargor bom, assim, intenso, uma delícia. O que mais comi de fruta lá? Tinha muita banana. Banana tinha muita. O que mais? Cacau, comi alguns. Ingá de metro, comi bastante. Ingá de metro, Ingá cipó, gostoso. Uma delícia, docinho. Mas era mais isso, cara. Não tinha outras frutas, não, diferentes. Mas isso na própria aldeia, assim, tinha Na própria aldeia. plantado Tinha plantado, Isso aqui. Tinha muito cupuaçu também, mas não era época. Mas muito cupuaçu plantado. Mas cupuaçu não é tão gostoso por si só, não. É, né? Eu Meio acho. azedo. Você conhece? Já comeu? Eu não comi ele puro. Nunca comeu Puro não. não é a coisa mais gostosa. Tipo, é um cacau pior, bem pior, digamos. Bem mais azedinho, né? Mas o cacau, o duro dele também é que tem pouca polpa, né? Então, mas a polpa até tem um docinho ali, dá pra Aham, comer alguma coisa. O cupuaçu tem um pouco mais de polpa, mas é super azedo, né? Não sei, talvez tenha variedades, tem um mais maduro, né? Tem um da família do cupuaçu que dizem que é muito bom, né? Que é o durião americano, né? Que é... Eu não me
lembro o nome da fruta não, eu vi lá na Costa Rica, mas não consegui comprar na hora, não aceitaram meu cartão de crédito, não estava com dinheiro. E na fazenda que a gente foi, estava na árvore. Vou tentar lembrar o nome e boto na edição aí. Mas é tipo um cacau grande, parece uma fruta pré-histórica, assim, um cacau grande, meio que um cacau com cupuaçu, sabe, maior, né, com umas riscas assim. E aí dizem que se estiver bem maduro, etc, é muito gostoso. É um durião sem gordura, como eles falam, né? Que é bem similar ao gosto do durião, mas só que sem gordura. Poxa, legal, cara. Que legal, cara. Então a experiência foi tranquila em relação a isso. Nesse Isso é uma sentido coisa foi. legal até. Eu perguntei também, óbvio, curioso para saber a experiência, porque eu mesmo fico curioso. E também para deixar bem claro, que eu já tenho falado isso no canal aqui já tem um tempo. Eu acredito super na causa animal. Eu sempre vou ser ativista, sempre vou ser defensor da causa, porque quanto menos a gente pode impactar na vida de outros seres, melhor. Sabe? Não quero causar dano, magoar, machucar, sabe? Nunca, nunca. E ainda mais questões ambientais, éticas, são várias coisas que envolvem. Mas ao mesmo tempo as pessoas acham que, elas veem minha mensagem, elas acham que é tudo ou nada. Elas acham que ou eu estou falando para você viver de fruta e vegetal ou não dá certo. E não, estou falando tipo, se você incluir mais uma porção de fruta e vegetal, reduzir um pouco de carne, aumentar um pouco de atividade física, pegar um pouco mais de sol, você vai viver bem melhor. Óbvio, o ideal, se você otimizar tudo ao máximo como seria na natureza, perfeito. Mas na própria natureza, o chimpanzé, de vez em nunca, uma vez por mês, o chimpanzé come carne. Né? O bonobo, por exemplo, come insetos, o gorila também come insetos, mas muito raramente, obviamente, né? Quantidades negligenciáveis. Mas assim, não existe certo ou errado, existe consequências. E a gente sabe que a proteína animal, ainda mais consumida diariamente, frequentemente, como as pessoas comem, em grande quantidade, do jeito que elas preparam, é um fator prejudicial à nutrição e é cientificamente comprovado. Né? Aí, essa coisa da agropecuária que você comentou, isso daí foi um grande motivador para mim, sabe? É o que eu comentei, eu me senti muito hipócrita ali de estar levando comida do monocultivo para dentro da aldeia, sabe? Sendo que eu poderia estar consumindo uma comida local ali que é selvagem, que mantém a floresta de pé, né? Então, assim, teve algumas vezes que chegou carne da cidade lá e me ofereceram e aquela eu neguei. Eu falei, não, essa aqui eu não vou comer. Mas no contexto ali de caça deles e de pesca, ali em harmonia com a natureza, eu falei, não, essa aqui vai ser muita hipocrisia da minha parte, sabe? E eles falam português, legal? Fala legal. Mas tem o dialeto deles também, né? Eles falam a língua Yawanawá. É do povo Yawanawá que eu fui. Legal. Eles têm a língua própria. Legal. Mais alguma dica, recomendação, coisa que você queira adicionar aí ao nosso longo podcast, que já deve estar perto de 2 horas? Poxa, queria incentivar a galera a plantar mais da própria comida. Igual eu comentei, eu comecei a minha jornada de plantar a própria comida no quintal da minha casa, sabe? Um quintal ali de 80 metros quadrados. Você fica impressionado com a quantidade de comida que sai de 80 metros quadrados, sabe? Então só de ter alguns pés de berinjela, alguns pés de alface, de tomate, alguns de mandioca, uma frutífera pequena. Nossa, sai muita comida disso. E você começa esse ciclo de conexão com a natureza, né? Que a gente estava comentando. Então, sair ali, colocar o pé de verdade na terra, colher o alimento direto do pé, pegar seus compostos orgânicos, fazer uma compostagem e ver aquilo virando solo, né? Se transformar em solo. E essa coisa da interação com o meio ambiente, né? Não é só... como é que a gente pode colocar? Não é só apreciar a natureza, é interagir com ela. O Nego Bispo falava isso. Então, é sobre essa interação. Tenham essa interação com a natureza. E eu acho que um ótimo começo é plantando a própria comida, sabe? É isso que vai te conectar com a fonte do seu alimento. É uma interconexão, né? Que eu acho que ao plantar você quer comer mais comida natural e ao comer mais comida natural você quer mais plantar e acaba um ajudando o outro, assim. Eu também sou muito feliz com o quintal, cara. Porque quando eu saía no início, eu ia muito para São Paulo, etc, ensinar, rodava bastante o Brasil antes, né? Quando as árvores ainda não, tinha acabado de plantar, era tudo muito pequeno. Depois que cresceu, parece que é uma conexão, assim, eu quero estar perto delas, eu começo a amar o contato com elas, a colheita, etc. Não sei, entra na mente. Eu já vi coisas de plantas sentem chegando o cuidador delas, né? O cara que plantou, que cuida delas, até 2 km de distância, elas conseguem sentir, né? Eu assim, não estudei sobre o assunto de biologia das plantas, né? Mas eu sei que tem várias questões de conexão, assim, e é magnífico, né? As pessoas não entendem o quanto importante, quanto parte da saúde é esse plantio, né? Exatamente isso, assina embaixo. Então,
Valeu, Tá Edu. sendo um prazer a estadia dele aqui. Ainda tem mais uns 2 dias aí na brincadeira. Mas ainda tem mais uns pratos para sair, né? A gente vai fazer mais umas coisinhas legais. Mas relembrando, pessoal, saúde é produzida por vida saudável. Se todos nós estivermos fazendo nosso papel, o mundo seria um planeta, um local muito melhor para nós, para os animais, para tudo que vive, para as próximas gerações, para a sua capacidade de aproveitar a vida, né? Eu aproveito a vida 1000 vezes mais agora do que aproveitava comendo industrializados e vivendo da forma usual. E me sinto muito melhor, não só por me sentir melhor, mas por saber que eu estou realmente sendo luz num mundo de escuridão. Então, reflita seus hábitos, se inspire nos podcasts, no nosso conteúdo e bota para frente que sem conhecimento, sem mudança, não resulta em quase nada. Até a próxima.